Olá pessoal, eu sou a Emanuele, faço parte do PIBIC e eu, juntamente com o meu orientador Gustavo, desenvolvemos esse projeto de pesquisa que tem como título O Islã como recurso pedagógico para a construção da crítica social, análise dos aspectos textuais e sociodiscursivos. Estudar o Islã, que é a poesia crítica, como recurso pedagógico é relevante porque implica em estimular a capacidade crítica do indivíduo, sem muitos precedentes, utilizando a linguagem coloquial na formação de uma poesia, sendo assim, abrindo espaço para a participação de qualquer indivíduo, mas focalizando no indivíduo que vive nas periferias, tendo o Islã como porta-voz principal de suas dificuldades no dia a dia. A poesia liberta o leitor das suas preocupações do cotidiano e dá um sentido à existência. Isso foi o que Alfred Bose falou. Então, para que a gente possa seguir adiante, a gente tem que entender o que é o Islã, o que significa o Islã. Então, o Islã é uma batalha de poesia falada que surgiu lá no ano de 1980 nos Estados Unidos. E o responsável por organizar o primeiro slam foi o Mark Kelly Smith, que utilizou a lógica de competição como uma forma de chamar a atenção das pessoas. E aí e aí vai ocorrer uma batalha, né, que são as de poesias autorais, que vai ter no máximo de tempo uns 3 minutos, e o que vai contar muito é a sua expressão. Então, nessa batalha, você vai se expressar. Então, a expressão faz com que a plateia possa sentir o que você está falando. Então, é o que conta muito é a expressão também. O Islã, ele chegou aqui no Brasil, lá nos anos de 2008, na cidade de São Paulo. Então, aí veio surgindo os primeiros grupos islãs, né, em São Paulo, que aí surgiu o Islã da Guilhermina, o Islã Resistência e muitos outros. Aqui no Recife também tem alguns grupos de Islã. Tem o Islã das Minas, o Islã do Corpo e muitos outros, mas aqui no Recife ainda não é tão predominante quanto em São Paulo. Então, essa palavra Islã, ao pé da letra, quer dizer uma batida, ou seja, algo forte, é algo que vem para impactar. Então, é uma poesia que tem uma linguagem simples, uma linguagem informal, que tem como objetivo ampliar, né? Ou seja, englobar todo mundo. Ou seja, todas as pessoas podem participar, podem escrever uma poesia islã. E tem como principal foco, né, as áreas periféricas, a nossa poesia islã. A poesia, a literatura, sempre foi algo muito elitizado, visto como algo da elite. E aí o Islã veio para destruir essas barreiras, né? E incluir essas pessoas. O nosso foco, nosso objetivo foi relacionar o movimento Islã com os planos pedagógicos, estimular a formação de pensamentos críticos dos alunos e incentivar pessoas a construir sua própria crítica. Então, vir com esse movimento para os planos pedagógicos da escola, faz com que as pessoas possam abrir a sua mente para que possa ter um pensamento mais crítico. Então, foi esse um dos principais objetivos da gente. Na nossa revisão de literatura, a gente teve o Bakhtin, o Bose e o Cândido. O Bakhtin fala assim pra gente: portanto, por trás de cada texto está o sistema de linguagem. A esse sistema corresponde no texto tudo que é repetido e reproduzido, e tudo que pode ser repetido e reproduzido, tudo que pode ser dado fora de tal texto, o dado. Concomitantemente, porém, cada texto, como enunciado, é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido, a sua intenção em prol da qual foi criada. É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a história. Então, o Islã é algo muito mais simples, é algo único, é singular, é a sua história que vai estar ali naquela poesia. Então, não é algo que a gente precisa de tanta formalidade,
que a gente precisa ter cuidado em regras gramaticais. Mas sim, a gente tem que ter cuidado do que a gente vai falar da nossa vida, né? Então, esse é o Islã. E o Bose fala assim pra gente: mas a sua linguagem é tão estranha e tão diferente em relação àquilo que é a linguagem ideologizada, ou a do senso comum, que ela se transforma em resistência. Então, a linguagem do Islã é tão diferente de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que é fora do. É tão diferente, que é tão fora do padrão, que se transforma em uma resistência. E o Cândido diz assim: a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudicais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornece a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, a literatura ela tem um papel muito importante dentro da pedagogia, né? Que ela vem trazendo diversos movimentos. O Islã também está dentro da literatura. Então, quanto a literatura é importante também dentro da pedagogia. A nossa metodologia, a gente teve como abordagem qualitativa uma técnica exploratória e o nosso procedimento foi bibliográfico, documental e de campo. Os nossos resultados e discussões. Então, a gente analisou diversos poemas de alunos e dentre esses poemas foram retratados diversos assuntos, mas tiveram assuntos que se sobressaíram mais dentre os 40 poemas. E foi sobre o racismo e o feminicídio. Ou seja, são situações bem recorrentes na nossa sociedade que precisam ser debatidos. Então, o Islã também, ele vem com esses temas, né? E ele focaliza para que a gente possa debater mais esses temas. Então, entre os principais resultados, temos que essa junção do movimento islã com a pedagogia vem desenvolvendo cada vez mais o pensamento crítico dos alunos, abrindo espaço para diferentes opiniões e aprendendo a respeitar cada uma delas. A gente realizou uma entrevista com os professores e a pergunta mais recorrente foi a seguinte: na sua opinião, a educação pública tem promovido ou auxiliado na formação da identidade dos estudantes, incentivado a refletir sobre seu papel na sociedade em que vive? Se sim, de que maneira? Se não, como a escola pode auxiliar nessa formação? E o primeiro entrevistado disse: sim, apesar de todas as dificuldades, a educação pública do Brasil, que ainda produz ciência, cultura e crítica no país. As escolas públicas possuem programas de pesquisas e grupos de extensão e estudos voltados para a arte e a crítica social. Acredito que os conteúdos em sala de aula precisam melhorar muito para que o objetivo de garantir a construção de espaço social profundamente democrático aconteça. E o nosso segundo entrevistado fala assim: a educação, sobretudo a das escolas, tem melhorado significativamente a relação entre os alunos. Hoje, algumas escolas já são capazes de reconhecer o diálogo entre a comunidade e suas demandas. Infelizmente, não de maneira ampla. Ainda falta por parte dos governos investimento na ampliação de políticas, de políticas educacionais. O terceiro falou: não posso afirmar com propriedade se sim ou se não. Não estou nessa posição. Olhando de fora, tenho a impressão que a escola tem caminhado para fortalecer esse discurso sim, estimulando a reflexão do estudante sobre a sociedade. Eu, pelo menos, espero fazer isso nas minhas aulas, abrindo espaço para o debate para as diversas vozes que circulam socialmente, inclusive as periféricas. A nossa conclusão foi que, relacionando o movimento islâmico com as instituições de ensino, deduzimos que o meio escolar está abrindo cada vez mais espaços para incluir eventos ou atividades que incentivam o pensamento crítico do indivíduo, mas são poucas escolas que investem ou têm condições de investir em eventos ou apostam em uma didática semelhante ou igual ao Islã. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.